ele saindo sempre pela tangente, teve o seu media training, evidentemente, para participar da CPI da Covid, ele preferiu dizer que esses medicamentos não têm eficácia comprovada, quando na verdade a gente sabe que a hidroxicloroquina tem a sua ineficácia comprovada e há muito tempo. Podia não ter lá em março, abril ainda podia gerar alguma dúvida, mas na verdade os estudos já começaram a sair naquele mês de 2020. E até junho de 2020, aí foram muitos estudos robustos, já suficientes para descartar a hidroxicloroquina em todo o mundo civilizado, tanto que nem Donald Trump, ainda presidente dos Estados Unidos em 2020, tomou a hidroxicloroquina quando se infectou de Covid-19. E foi dele que Jair Bolsonaro começou a emular a defesa desse medicamento, porque ele tinha feito lá atrás. Mas, pelo menos, o ex-presidente americano plantou as sementes da vacinação, que avançam agora sob a gestão do Joe Biden. E, obviamente, você tem uma parte aqui da imprensa brasileira que omite que as sementes da vacinação foram plantadas, sim, na gestão do Donald Trump. Eu critiquei um monte de baboseiras, acusações de fraude, essas teorias da conspiração nas quais o Donald Trump investiu. Agora, é preciso saber que a vacinação começou ali no governo dele e foi devidamente acelerada durante o governo Biden, que superou os prazos inicialmente previstos. O Jair Bolsonaro, como escrevi em vários artigos no ano passado, ele emulou sempre o pior lado do Donald Trump. Inclusive em relação agora ao Supremo Tribunal Federal, que vai ser assunto em breve, porque o Donald Trump colocou na Suprema Corte Americana juízes que recusaram as suas próprias teorias conspiratórias. E Jair Bolsonaro só quer colocar no STF juízes dispostos a endossar as suas narrativas e dispostos, evidentemente, a blindar a família Bolsonaro, investigada em várias frentes, inclusive por peculato em gabinete. Muito bem, voltando ao caso do Marcelo Queiroga, malabarista da saúde que depois na CPI da Covid. O que eu falei quando ele estava prestes a assumir o cargo? Que agora, sob pressão nacional e internacional, Jair Bolsonaro precisava fazer um jogo duplo, de acordo com o raciocínio dele, claro, de permitir que o Ministério da Saúde do seu governo tomasse medidas de consenso científico, investindo na vacinação em massa, depois de um ano sem fazer isso, defendendo ali os devidos cuidados sanitários, como faz o atual ministro Marcelo Queiroga, ao mesmo tempo em que o Queiroga seria melhor que ele não falasse muito a respeito de isolamento social, para não tirar a narrativa eleitoral do Jair Bolsonaro, que acusa governadores e prefeitos de ditadores. Que o Queiroga não ficasse falando da ineficácia da hidroxicloroquina. Aliás, ele foi praticamente obrigado a dizer algo que é uma meia-verdade. E meia-verdade, no fundo, é mentira, né? Que não tem eficácia comprovada. Não, é ineficácia comprovada. Mas ele não quer ferir suscetibilidade do presidente da República, e todo o depoimento dele hoje foi nesse sentido. Eu não posso fazer juízo de valor a respeito das aglomerações que o presidente causa, mas isso ele nem fala. Ele fala, não posso fazer juízo de valor sobre o comportamento do presidente. Ele nem sequer dá uma manchete, nem sequer expressa na mesma frase qual é o erro do comportamento do presidente. Isso está expressado nas perguntas feitas pelos senadores. E o Queiroga ficou lá dizendo, não, eu faço a minha parte. Eu recomendo a todos os brasileiros, sem exceção, e aí ele também não coloca o presidente, que tomem os devidos cuidados, que não façam aglomeração, que mantenham o distanciamento social. Agora, eu não sou censor do presidente. Essa foi a frase dele hoje. E é claro que nós chegamos a esse estágio de patetice, de estupidez, em que se interroga um ministro da Saúde numa CPI e ele dá uma recomendação para todos os brasileiros que o chefe dele não segue, dando o mau exemplo que vem de cima. Jair Bolsonaro, que quando foi ao Equador semanas atrás, teve um momento em que foi flagrado sem máscara e falou assim, estou dando mau exemplo. Aí botou a máscara. Por quê? Porque lá no exterior se comporta como aquele adolescente que joga lixo na rua
aqui na cidade brasileira, mas quando vai à Disney e tal, joga no lixo, porque tem medo das autoridades estrangeiras. Então, lá no exterior, ele fica preocupado em não dar mau exemplo. Mas aqui no Brasil, onde ele é autoridade, onde ele tem todas as suas articulações, inclusive para se blindar contra qualquer responsabilização e punição, ele se sente muito à vontade para confrontar todas as recomendações e orientações, mesmo quando elas vêm do seu próprio Ministério da Saúde. Então, aquele jogo duplo que eu analisei quando o Queiroga assumiu o cargo, ele foi expresso hoje, e em alguns pontos, né, omitido, nessas fugas pela tangente, no depoimento do Marcelo Queiroga na CPI da Covid-19. Tanto é assim que ele preferiu não defender nenhum lado em relação à questão dos medicamentos. E ele disse assim, abro aspas, a mim cabe procurar harmonizar esse contexto para que tenhamos uma condição mais pacífica e possamos avançar. Essas discussões são laterais e nada contribuem para pôr fim ao caráter pandêmico dessa doença. O que vai por fim é ampliar a campanha o que vai por fim, né, do verbo por, é ampliar a campanha de vacinação. O meu foco é exclusivo, ampliar a vacinação. Fecho aspas. Então, foi nisso que se baseou o depoimento dele na CPI da Covid, ampliar a vacinação, o que já é absolutamente diferente do que Jair Bolsonaro pregava durante o primeiro ano de pandemia. O que Jair Bolsonaro pregava, contrariamente às recomendações de ministros da Saúde anteriores, que obviamente zelam pela vacina até hoje. Naquele momento, ainda estava em fase inicial os estudos a respeito da vacina, mas eles estavam ali pregando todos os cuidados sanitários e assim que chegassem as vacinas, iam tomar essa posição de defesa da vacina. Só que o presidente já não queria que eles recomendassem todos os cuidados que eles recomendavam, e isso causou a saída do Luiz Henrique Mandetta e do Nelson Tais do governo. Então o Queiroga faz essa pose ensaboada. Não, o negócio é harmonizar e tal, porque o meu foco é ampliar a vacinação. Então ele aceitou, para poder se submeter ao Jair Bolsonaro e ter o cargo de ministro da Saúde, que ele vai lutar pela imunização em massa, para fechar os acordos o mais rapidamente possível com as farmacêuticas, e ele vai aturar a sabotagem do presidente Jair Bolsonaro em relação às recomendações do próprio Ministério da Saúde, comandado por ele, Queiroga. É claro que o Brasil poderia sair mais rápido da pandemia se o bom exemplo viesse de cima. Então o Jair Bolsonaro ele prolonga a pandemia à medida que ele atrapalha a própria eficácia da comunicação do Ministério da Saúde. A ponto de hoje os senadores estarem perguntando para o Queiroga, mas não atrapalha? Mas quando o seu chefe contraria a própria campanha da qual ele no fundo é o autor? Porque na prática o superministro da Saúde é o presidente da República, Jair Bolsonaro, que interfere em tudo de que não tem conhecimento nenhum. Ora, é claro que interfere, é claro que na política pública, é claro que ele sabota essa política pública quando ele fica aparecendo sem máscara, quando ele causa aglomeração, quando ele fica tocando nas pessoas para sentir aquele calor e posar como populista que anda no meio do povo como se não houvesse um vírus, como se não houvesse o risco de infecção, de propagação da doença. Foi questionado, inclusive, o Queiroga, se eu não recomendou o Jair Bolsonaro que visitasse um hospital. Como assim o presidente da República, num país de pandemia descontrolada, com mais de 470 mil mortos por Covid, não visita um hospital? E aí ele, que não dá nem a frase completa, ele falou, já falei para o presidente, mas isso e aquilo, então não sei. Ele nem dá a frase completa, já falei para o presidente que ele deveria visitar um hospital. Ele tenta mostrar ali que ele é uma autoridade preocupada com o caminho científico e que ele faz a parte dele. É claro que eu não tenho motivo para desconfiar da competência médica do Marcelo Queiroga e nem de que ele não esteja disposto a vacinar a população brasileira. Agora, tem um aspecto moral, tem um aspecto político, tem aspecto de comportamento que a gente precisa analisar, o que ele está omitindo, a que ele se submeteu para ocupar esse cargo, para ter essa boquinha. Claro que se pode dar a alegação patriótica. Não, estou aqui servindo ao meu país, eu tenho 33 anos de carreira na medicina, estou fazendo o que eu posso e tal. E aí teve momentos ali de embate com o senador.
E ele sempre reiterando isso. Mas ele topou tomar essa frente de trabalho, mesmo sendo sabotado pelo seu chefe. Então, a parte do presidente Jair Bolsonaro é perversa, porque é o investimento numa narrativa eleitoral que ele quer que prevaleça. E o Marcelo Queiroga se submete a isso quando ele não diz, não toma partido naquilo que já está definido por revisões sistemáticas da ciência, como mostrou a Luana Araújo. Então não tem o meio termo entre o certo e o errado. Não tem o meio termo entre aquilo que já se estabeleceu e aquilo que é parte do charlatanismo. Então fica que nem aquele grupo que grita 2 mais 2 igual a 4 e o outro grupo que grita 2 mais 2 igual a 5, aí vai o sujeito, não, precisamos harmonizar esses dois grupos. Na verdade, 2 mais 2 é igual a 4,5, então. Essa é a postura dessas pessoas. Aliás, todos nós conhecemos alguém que é assim. É a pessoa que não quer se desgastar com lado nenhum. Está cheio aí no debate público, né? Aquela turma que é bolsonarista enrustido nas redes sociais, qualquer hora tem que falar mais especificamente delas de novo. Falei outro dia no Instagram. Já é chamado de mais hominion, né? É o pessoal que não aponta a sujeira do governo Bolsonaro, porque não, porque tem o Lula do outro lado, né? Então, passa pano para essa sujeira aqui, para poder manter essa alternativa. Se tiver uma terceira via que ultrapasse o Bolsonaro, aí, de uma maneira oportunista, vai mergulhar na terceira via. Mas se é só o Bolsonaro, então eles passam pano para a sujeira, em vez de apontar a sujeira. É um comportamento imoral. E aqui o Queiroga, ele assume esse meio termo aí, que é frouxo, né? Não posso deixar de constatar. O sujeito é médico, ele sabe muito bem, até a sociedade da qual ele fazia parte já tinha tido um posicionamento contrário, e ele fica lá em cima do muro, tentando harmonizar, e aí coloca, voltamos à pauta aqui, coloca a escolha para desnominar, para desconvocar a Luana Araújo dentro desse quadro, porque ele assume, mata no peito, para não deixar respingar no presidente da República. Todo mundo sabe que a Luana Araújo é altamente qualificada, ela demonstrou isso no seu depoimento da CPI da Covid, ela é mestre pela Universidade de Johns Hopkins nos Estados Unidos, a mais prestigiada do país e uma das mais prestigiadas do mundo, é infectologista, e a gente daqui a pouco tem que falar sobre isso, né? Infectologista, se tem ou não tem no Ministério da Saúde. E os bolsonaristas sabem muito bem, o governo sabe muito bem, quem fez ali o media training com o Marcelo Queiroga sabe muito bem que pegaria mal falar mal da Luana Araújo em algum sentido. E pegaria mal para o presidente responsabilizá-lo por ter descartado uma ajuda tão emblemática e positiva para o país em razão de ela não ficar em cima do muro, ela seguir a ciência, o mundo civilizado. Porque ela mostrou que a hidroxicloroquina é ineficaz, ela teve opiniões não, ela teve a descrição daquilo que é a visão da ciência hoje, diante de tantas evidências acumuladas em relação ao tratamento precoce. Aí o Marcelo Queiroga o que faz? Não, eu tomei essa decisão porque eu acho que ela não iria contribuir para essa harmonização. Não é extraordinário? Vocês vejam, a pessoa que diz lá que 2 mais 2 igual a 4 não pode aceitar, porque senão não dá para gerar aquela harmonização para o 4,5. Então você traz uma pessoa que é muito incisiva a respeito daquilo que é o certo, a respeito daquilo que está fartamente documentado com evidência. Você precisa, na prática do Marcelo Queiroga, independentemente do discurso dele, ter essa tolerância com os disseminadores de teorias conspiratórias, com os negacionistas. Você precisa conviver com essas pessoas para você ter ali uma vaga no Ministério da Saúde do governo de um negacionista, que topou, por pressão nacional e internacional, liberar ali o Ministério da Saúde para tomar umas atitudes, mas enquanto continua dizendo para a claque dele todas aquelas barbaridades que ele sempre disse. E aí depois
se acontecer qualquer coisa e tal, ele bota a culpa no Ministério da Saúde, bota a culpa no Marcelo Queiroga, porque o discurso dele é sempre esse discurso ensaboado. Ele é capaz de tentar se apropriar do crédito pela vacinação que está atrasada por causa dele e que é sustentada pela vacina que ele achincalhou, né? Ao mesmo tempo em que ele está lá ainda falando do medicamento que salvou a vida dele, que ele tomou e por isso melhorou, né? Como se ele não tivesse tomado água também e melhorado, porque boa parte das pessoas que são infectadas melhoram, mas ele quer estabelecer uma relação de causa e efeito sem ser um cientista, e sendo esse presidente com visível, não é visível, porque aqui a gente precisa se expressar de uma maneira mais precisa, mas que tem esse déficit cognitivo e moral do qual eu tenho falado tantas vezes aqui, que é algo que é perceptível, né? As pessoas não conseguem, às vezes, enxergar, mas sentem que é assim. Então ele investe numa narrativa eleitoral e constrange o médico que aceita ocupar o Ministério da Saúde a manter aberta o caminho para manter aberto o caminho para a disseminação dessa narrativa eleitoral. E o Marcelo Queiroga se submete a isso, o que é vergonhoso. Claro que é triste. Aliás, o senador Alessandro Vieira, o melhor inquiridor da CPI, ele comentou no Twitter a respeito disso. Dá tristeza ver um cidadão com mais de 30 anos de carreira na medicina se sujeitar a mentir desse jeito para se agarrar a um cargo de ministro. Queiroga tenta assumir a negativa de nomeação da doutora Luana como opção sua. Ele mesmo apontou para o presidente em declaração anterior. Aliás, o senador Alessandro Vieira, que também disse que vai apresentar uma representação junto ao Conselho de Ética do Senado em face do senador Luiz Carlos Reins, que é aquele que fica disseminando teorias da conspiração quando pega a palavra. Parece um representante da claque virtual, fica reproduzindo ali aquela desinformação de WhatsApp. Então, Marcelo Queiroga falou, a decisão política no Ministério é minha, fui eu que tomei e tal. Na verdade, ainda que a gente aceite essa premissa, é óbvio que a decisão política que o Marcelo Queiroga diz que foi dele, para, repito, tentar evitar desgaste do presidente da República, ela só pode ter sido tomada em razão das posições político-eleitorais do presidente da República. Porque todo mundo sabe, está vendo, que o Queiroga é médico, ele sabe qual é a verdade, mas ele omite certas coisas, evita fazer juízo de valor, ele não quer perder a oportunidade de avançar a vacinação, ferindo suscetibilidade do presidente da República, que pode demiti-lo. Essa que é a realidade, e foi disso que se tratou o depoimento dele na CPI da Covid hoje. Há outros aspectos a comentar, mas aí a gente fala numa outra hora.